E aí, bem, o que podemos falar desse cenário mineiro, para além do desastre que aconteceu? Como podemos desenhar o Estado 26, você, nós? Sim, Renan, Minas Gerais é um estado realmente assim, estratégico e bastante importante, né? Não é à toa que se diz que Minas Gerais é decisivo para as eleições presidenciais. Nós estamos falando do segundo maior colégio eleitoral, só perto de São Paulo, né? Então, qual é o cenário atual? Nós temos um governo, o governador Romeu Zema, que ele sobe ao poder como sendo uma esperança à direita, mas no meio do seu mandato ali, talvez até bem no princípiozinho, no primeiro terço do mandato, ele deixa o estado de Minas Gerais e começa a pensar na viabilidade para a presidência da República. Então, esse é um grande problema. A segurança pública no estado de Minas Gerais hoje já está abandonada. Os policiais sem recomposição salarial, as perdas inflacionárias já chegando aí a quase 50%. E equipamentos para a polícia defasados, tem policiais militares que estão indo para o combate com colete vencido. Então esse é o cenário atual. Um suposto endividamento do Estado com a União. Por que eu falo suposto sempre, Renan? Porque se diz que temos uma dívida de 180, quase 200 bilhões de reais com a União, mas nunca houve uma auditoria séria dessa dívida. Então, eu vou dizer que é suposta, porque pode ser suposta mesmo. Mas tem que dar um ponto positivo para o governo. Porque antes do Zema, houve o desastre do PT, através do Fernando Pimentel, que foi um desastre. O Pimentel chegou ao absurdo de parcelar o salário do funcionalismo. Eu tinha pessoas próximas à época que reclamavam bastante disso, que o salário era parcelado, fora tantas outras coisas que o Pimentel fez aqui no poder. O Zema, pelo menos, ajustou um pouco a casa, mas tem um ponto fraco, que é a questão da segurança pública, essa questão do endividamento do Estado, e abandonar o Estado para pensar somente na presidência. Então esse é o cenário. Para a missão, é um cenário muito propício para crescimento aqui no Estado, né? Você tem caciques eleitorais se organizando para entregar uma alternativa para o povo que não seja uma alternativa do povo, né? Aquela prática mesmo de chegar e falar como se fosse assim, ó, nesse que vocês vão votar. É o Pacheco uma coisa dessa? O Pacheco é uma coisa dessa. O Pacheco, eu sempre gosto de falar que o Pacheco é aquele... Na volta a gente compra do Lula, né? Todo mundo sabe que o Lula, na verdade, o Pacheco, aliás, na verdade, queria ser ministro do Supremo. Isso aí todo mundo sabe. E o Lula, então, indica o Messias e agora ele está tentando entregar o Estado de Minas Gerais para o Pacheco como se fosse um prêmio de consolação. Sim. Toma aqui, você não foi ministro do STF, mas você vai ser governo do Estado. E isso não vai acontecer, né? Se depender de nós, depender da missão, isso não vai acontecer de forma nenhuma. Então o Pacheco é um desses nomes. Tem-se também um trabalho para emplacar o vice-governador do Zema, que é o Matheus Simões, né, para ver se ele emplaca, mas o Matheus também não está conseguindo emplacar por causa desses gargalos da segurança pública. Então, está muito incerto o cenário. Posso fazer mais perguntas? Claro que pode. Porque é o seguinte, a gente tem que pensar cenários, desenhar cenários. O Ben conhece muito da política local e a gente sabe de algumas fofocas de pastor. Por que eu te desculpa te interromper? Não, fica à vontade. O que eu te jogo é o seguinte, o Matheus está tentando obter o apoio do Nicolas aqui. Né? Ao mesmo tempo, eu imagino que o Nicolas e a turma do PL só entrega o apoio ao Matheus se o Zema tirar a candidatura e apoiar o Flávio. Sim. Não faz sentido eles apoiarem um cara que vai apoiar um concorrente do Flávio. Sim. Tem esse desenho, tem essa disputa de bastidor, como é que tá isso? Tem. Porque pra mim o Matheus só emplaca se ele tiver um apoio do bolsonarismo aqui. Exatamente. Esse está sendo o principal gargalo, né? Ele não está emplacando justamente por isso, por essa indefinição. Mas o Zema, em toda entrevista que dá, ele diz que ele é cabeça de chapa, que ele não vai ser vice do Flávio. Então fica esse ambiente de incerteza e um ambiente de incerteza e um ambiente rachado, né, presidente? Então a gente vê que em um ambiente de incerteza e um ambiente rachado significa que o povo mineiro está esquecido. Sim. Estão pensando nas composições, nas alianças, e aí, para a missão que tem um projeto realmente, isso é positivo. A gente entender que o povo está sabendo que nós somos os únicos que estamos aí com um projeto e que vamos submeter esse projeto ao escrutínio público. Sim. Não é em relação a alianças, composições, mas o Zema está interessado na presidência mesmo. Eu não sei se ele viria como vice do Flávio. Algumas pessoas falam que sim, não sei. Você sabe que eu nunca dei a candidatura do Zema
como certa. Sim. Porque eu sei de alguns bastidores, quando havia o Tarcísio, eles falaram, não, vamos botar o Zema de vice do Tarcísio, e em algum momento o Tarcísio aceitou. Certo. Lá pra virada do ano. Porém, aí veio o Flávio, aí acabou a candidatura do Tarcísio, e aí não tem o Zema de vice. Hoje, o que eu vejo do quem pode impedir o Zema de ser candidato é o fato do Novo ter tantos candidatos a deputado que são bolsonaristas e que vão apoiar o Flávio, que eles vão ficar incomodados de ter um candidato que atrapalhe o Flávio. Exato, exatamente. E só deles estarem no partido, a candidatura do Zema seria uma candidatura condicionada a um apoio indireto ao Flávio. Porque imagina o seguinte, o candidato do Novo em São Paulo é o Salles, que é Bolsonaro. Sim. Em Minas é o Dallagnol e aquele Kilter, né? Que é o Kilter. Em Minas não, no Sul. Desculpa, no Paraná. Isso, é o Kilter. Paraná. No Rio de Janeiro é Luiz. Esqueci o nome não. É um cara que era do PL e foi pro Novo. Esqueci agora o nome dele, Luiz alguma coisa. Então, todos esses caras são bolsonaristas e passam o dia defendendo o Bolsonaro. Sim. Esses caras vão ficar, vamos dizer, vai atrapalhar a eleição deles como deputado federal ter o Zema como candidato. Sim. Então o Zema ficaria entre o cruz e a espada ali. Exato. Né? Ao mesmo tempo, há uma demanda por um terceiro nome. Sim. E pra mim, eu adoraria que o Zema realmente não fosse candidato. Mas pode ser que ele vê, não, posso tentar. Agora, essa tentativa passaria por atacar o Flávio em algum momento, coisa que eu não vejo eles fazendo. Não vai. Porque o Novo virou quase que um puxadinho do bolsonarismo. Sim. E aqui em Minas isso expressa de forma muito, muito significativa. Por isso é que a gente tem as figuras que não estão... Por exemplo, o Nicolas... Ele teve algumas caminhadas com o Matheus Simões na tentativa de projetar o Matheus, mas não fecha também uma aliança, sabe? De vir a público e falar assim, não, nós estamos com o Matheus. Então tá indefinido pro lado deles, né? Tá bastante indefinido. O Flávio tá querendo um palanque em Minas e o Zema tá sendo essa pedra no sapato. Hein? Sim. Voltando pro jogo de Minas aqui, então. Então você teria o Cleitinho pelo Republicanos, que pode ou não pode ser candidato. Sim. Ele anunciou o apoio ao Republicanos. Você acha que ele vem candidato? O Republicanos, teve uma notícia hoje na Itatiaia, o presidente nacional do Republicanos afirmando que o Cleitinho será. E aí é outro problema, né? Porque o Cleitinho, ele inclusive se manifestou publicamente esses dias, que parece que havia uma espécie de acordo dele com o Nicolas. O Cleitinho viria se tivesse o apoio do Nicolas, e se o Nicolas viesse, o Cleitinho o apoiaria. Mas se o Nicolas está na composição com o Matheus Simões e o Cleitinho está vindo... Exato. Entende? Tem uma desorganização aí. Mas o presidente nacional do Republicanos disse que o Cleitinho viria. Então, pode ser que sim. Pode ser que sim. Aí, realmente... É um bolo. É uma confusão. Sim. Eu vou, antes da gente falar mais de você e tal, eu ia de novo pensar nesse cenário de Minas. Sim. Porque tem uma coisa que é interessante. Porque assim, Minas sempre foi um lugar muito aristocrático. A política de Minas sempre foi uma política de grandes famílias e grandes quadros. Sim. E desde sempre, né? A política do café com leite, Paulo e Minas. Exato. Depois você teve grandes lideranças mineiras. Você vai pegar o próprio Tancredo na oposição ao regime militar. O desenho de Minas também vai, do próprio Itamar Franco, sempre foi um desenho meio aristocrático, top-down. E meio que me parece que isso quebrou. A última disputa aristocrática que teve, tinha o Pimenta versus Pimentel, né? E aí o Zema fura eles. Isso. O Anastasia, né? Tinha o Anastasia, isso. Mas antes teve o Pimenta. Teve o Pimenta, isso. Exato. E aí depois veio com o Zema furando eles em 18. Sim. E daí em diante, Minas passou a ser um lugar não da uma política meio de topo, aristocrática, e ela passou a ser uma política popular. Sim. Você vê que dois dos políticos mais pop do Brasil, que são o Cleitinho e o Nicolas, são de Minas. Sim. E acho que Minas está passando por esse processo que não é tão comum na política mineira de ser um lugar, vamos dizer, de políticos pop. Sim. Né? São figuras pop em âmbito nacional, tanto o Cleitinho quanto o Nicolas estão em qualquer lista dos 10 políticos mais populares do Brasil, vai ter o Cleitinho, vai ter o Nicolas. E eu acho que isso muda muito a dinâmica do Estado. Você pega assim, o Pimentel pode ser... Pimentel não. O Pacheco. O Pacheco. O Pacheco pode ser candidato, mas ele é um candidato já nesse contexto das famílias, candidato old school. Sim. E o próprio Simões também. E aí eu ia te perguntar, porque você claramente se encaixa como uma liderança política popular. Sim. E aí eu penso uma coisa sobre o Brasil. Claramente há uma quebra das oligarquias em vários lugares. São Paulo também acontece, mas acontece no Brasil todo em alguma medida. E aí você divide a vontade popular em dois caminhos. Um que ainda é maior, que é uma vontade popular tosca, que, enfim, é o populacho pelo populacho, e outra que tem projeto. Você claramente tá num caminho de projeto. E você trabalha para se qualificar.
Queria entender qual é o projeto popular seu. Como você vê, não só Minas, Brasil, traga o seu mindset de uma política que é popular. Você faz um trabalho de atendimento à população, de defesa de direito à população, e como isso se encaixa numa leitura de alguém que se pretende um líder. Certo. Renan, é importante a gente pontuar essas questões que você pontuou aí, mas pensando o seguinte, esses nomes que são populares, isso é incontestável, Nicolas, Cleitinho, são populares, mas eu acho que é uma posição triste, eu não queria estar na pele dos dois, porque eles são populares ligados a um nome, Sim. certo? No dia que o Cleitinho ou o Nicolas quiser ser, de fato, autônomo, ser o Cleitinho, ser o Nicolas, ele não vai conseguir. Por quê? Porque eles são Bolsonaro. Inclusive, hoje se tem aí no cenário político pessoas dizendo, o Nicolas está tentando se afastar do bolsonarismo, mas não pode. O Cleitinho é a mesma coisa. Inclusive, recentemente ele prestou uma entrevista, ele falando, não, eu sou bolsonarista. Então você percebe que existe essa vinculação. Então eu não sei se a popularidade desses nomes são por causa do trabalho deles, ou é porque herdaram do bolsonarismo e estão vinculados a eles para sempre. No nosso caso, a gente tem o quê? Uma liderança que ela foi construída com trabalho. Então, essa certa popularidade que nós temos, você pontuou muito bem, ela vem da defesa do consumidor. Então, nós já tínhamos um trabalho ligado à sociedade mineira, um trabalho que teve uma penetração, que é o quê? Estar junto da sociedade mineira, do povo mineiro, que teve uma falha da prestação de serviço do Estado, né? Porque o meu trabalho só existe porque o Estado falhou. Né? Se o Estado tivesse com os órgãos de proteção e defesa do consumidor eficazes, não precisaria de um jornalista fazer a defesa do consumidor. Então, o que difere? Claro que a popularidade de um Nicolas ou Cleitinho é muito maior do que a minha, mas o que difere no que diz respeito à popularidade é que uns são populares, mas não podem ser, eles não têm um projeto deles, eles não podem. Sim. Inclusive eu falo isso até com respeito às pessoas, eu nem sei se a própria pessoa do Cleitinho teria um projeto. Exato. Não... Às vezes o cara é bom, só que ele tá numa armadilha. Exatamente. Vamos tentar ser generoso. Eu vou tentar aqui, eu sempre sou muito briguento, eu tenho que aprender a ser mais mineiro. Que isso. Às vezes vamos tentar ser generoso. Às vezes o cara veio de baixo, ele não sabia como construir. Sim. Mesmo pro MBL foi muito difícil. A gente tá construindo o Livro Amarelo há 2 anos e meio. Sim. O MBL tem 11 anos. Exato. Passou muitos anos navegando, tentando construir identidade. Isso sendo um grupo, ele é uma pessoa. Exato. Então, sendo generoso. Às vezes o cara caiu num buraco que não dá pra sair. E não dá pra sair, exatamente. É isso que eu percebo deles. Então, se algum dia eles precisarem discordar, por exemplo, do bolsonarismo, eles perdem toda essa popularidade. Pois é. Né? Que ela é vinculada e precisa ser vinculada, eles precisam arrastar isso há muito tempo. O nosso caso, e aí eu falo até mesmo pelo projeto da Missão. A Missão é um projeto que ela é acima de qualquer nome, né, Renan? É um projeto. Então, todos nós fazemos parte de um projeto e trazemos a nossa popularidade, mesmo que pequena, a um projeto que ele é desvinculado de nomes. É um livro. É um conjunto de propostas. Então, nós ajudamos a construir essas propostas. Você traz a sua expertise, cada um vai trazendo a sua experiência, mas nós não estamos ligados a uma pessoa que, se ela errar, exato, nós vamos ter que dizer, não, ela não está errada, porque se eu disser que ela está errada, eu perco tudo que foi construído. Não é um dogma ao redor de uma pessoa, ninguém é sagrado no grupo. Exato. Não, esse é o ponto, cara. Vai chegar um momento, bem... e eu coloco isso porque, assim, muita gente fala, Renan, você mesmo fala, presida. Cara, eu sou uma liderança, é isso que eu vejo, uma liderança. O Kim é outra, haverá outras lideranças que vão pintar e vão um dia eu vou ser candidato a presidente nosso. Ok, isso. Mas é isso o desenho. Não depois de você. Não, aliás, não antes de você. Agora eu tô aqui na minha tentativa, mas... que isso, mas você entende, assim, não é um grupo que nasceu pra ser um culto à personalidade. Exato. E a nossa força é a gente ser uma constelação. Isso, né? isso. A gente ser uma constelação e ela funcionar. Sim. Se a gente fizer isso, de verdade, ninguém para a gente. Exato. Se a gente souber administrar os grandes talentos. Concordo plenamente. E esse é um dos motivos que me fez vir para a Missão. Porque não se pode ter um projeto. E eu acho que você vai se lembrar, Renan, lá em Poços de Caldas, eu acho que a primeira pergunta que o militante fez a mim foi isso. Aqui nós trabalhamos em um grupo e é um projeto. Você está vindo para interesse... Ele foi bem direto. Ele falou, você está vindo para interesses pessoais, individuais ou para o grupo? Eu achei essa pergunta bem interessante, por quê? Porque não pode falar da construção de um Estado, da construção de um Brasil, colocando interesse individual. Isso é egoísmo demais. Sim. Você colocar um interesse pessoal acima de um projeto nacional, acima de um projeto estadual,
Isso é muito egoísmo, e é justamente por isso que o Brasil está num fracasso que está hoje. Sim. Né? Porque se gerou essas construções não baseadas no pensamento coletivo, mas no pensamento individual. Então, o que você vai me oferecer? Eu vou se você me oferecer alguma coisa, e quando a gente fala de alguma coisa na política, é dinheiro, né? Muitas vezes é influência. Então, se construir um projeto de país, um projeto de Estado, de governo, baseado em interesses pessoais, é a mesma coisa, né? Do que está sempre aí. Então, não faz sentido. O Brasil é um país de potencial de sermos aí um país de primeiro mundo, mas são oligarquias. Você citou o Tancredo, e o Tancredo fez um neto, que é o Aécio, que acha que tem o direito sobre o Estado. Sim. Né? Aí o Aécio foi lá e botou o Anastasia. Então, assim, é uma política que vai se perpetuando baseada não no interesse coletivo, mas no interesse individual. E é muito triste quando a gente vê nomes surgindo, nomes despontando e seguindo a mesma lógica, né? Eu também tento ser bastante generoso em relação às pessoas que aparecem aí. Como pessoa, talvez a gente não tenha ponto para falar como negativo, mas, por exemplo, o principal nome hoje na disputa do governo, que é o Cleitinho. Infelizmente, o Cleitinho está seguindo o mesmo caminho, né? Esse caminho de fazer uma política direcionada a um nome, a uma pessoa, sabe? Tanto é que a gente pode ver no Centro-Oeste, o Cleitinho candidato ao governo, mas ele já é senador, o irmão é prefeito de Divinópolis, o outro irmão, salvo engano, é vereador na cidade, o outro irmão é Assembleia Legislativa. Então é como se estivesse trocando um nevismo por um cleitinismo, sim, sabe? E isso é muito ruim para o Estado, né? A gente tem que ter o quê? Um projeto. Então não importa o seu sobrenome, né? Não importa. Eu não estou construindo um projeto, agora na missão, chegarmos ao governo de Estado, eu não estou construindo um projeto de governo de Estado para que o meu filho, Mendes, seja... Não, entende? Não, é quem for melhor qualificado da missão que vai tocar adiante, né? Então é muito triste quando a gente percebe surgirem esses... O mais do mesmo. Né? No fundo é isso, é mais do mesmo. E interesses individuais acima dos interesses coletivos, e eu acho que Minas e o Brasil serão livres disso. Sim. Eu torço que sim. Sim. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.